A ideia da técnica do Adobe é de produzir tijolos de terra cru, não é cozido. Você pegar o barro, você vai juntar na forma para criar esses tijolos. E uma vez que você tem esses tijolos, a técnica de levantar a parede é muito parecida a uma técnica com cimento. A grande diferença entre cimento e Adobe é que cimento é pouco estressante, porque tem que utilizar todo o cimento, é muito tóxico, é muito sujo, depois do trabalho tem que limpar tudo muito bem. E também a grande diferença é que quando você coloca, então a gente não coloca cimento, vamos colocar barro, uma massa de barro. A grande diferença é quando você levanta uma parede de Adobe, depois você coloca tijolo, depois de 5 minutos já está cristalizado. Já você não pode tirar, porque já está firme. Com cimento, não. Com cimento você faz 60 centímetros e o cimento não é forte. É precisar de dia, pelo menos, para cristalizar. Lá significa que você pode fazer de uma vez toda uma parede sem parar. Então, geralmente, o que a gente faz tijolos, e dia vai ter, não sei, 1000, 2000, 3000 tijolos, e lá você pode começar a fazer a casa. Ou senão, você faz tijolos e levanta a parede, etc. Tem diferentes sistemas. Então, essa técnica de levantar a parede é convencional. A ideia é que é uma questão de metodologia. A diferença entre pedreiro experimentado e a pessoas que vão começar é que o pedreiro vai ser muito mais rápido que você e não vai ser sujo, vai trabalhar super rápido, de maneira talentosa. Só que a pessoa que começa, que não tem experiência, pode ter o mesmo nível de qualidade, fazer parede perfeito. Só porque ele vai adoptar uma metodologia e ele vai ser mais lento no começo, etc. Vai precisar pouco de tempo para absorver a técnica. Mas quando você utilizar essa metodologia, o resultado vai ser igual. Porque uma metodologia com fil de pedreiro como guia para levantar a parede. Quando você construi assim parede, tem 3 eixos. Tem o eixo vertical, assim, o eixo horizontal e outro eixo horizontal aqui, que é menos importante. Em termos de estrutura, o eixo principal é o eixo vertical. Se você começar a construir a parede e começar a ir lá, não ser vertical, você vai ter um problema de estrutura. Vai dar uma fraqueza. Esse é o eixo principal que vai ser central na construção. Cada vez tem que voltar para essa verticalidade. Esse eixo acima, horizontal acima, não dá problema estrutural. Só se você começar a fazer uma parede acima, a questão da estética não vai ser muito boa. Mas se você rebocar, não tem problema, não vai ser ver. Não dá problema estrutural, se tem pouco de variação assim. Não é realmente o mais importante. E a questão acima, fazer bem os tijolos não é acima, dá uma questão da estrutura, mas geralmente com o óleo é fácil de ter a boa posição. Para criar essa verticalidade perfeita, o que vamos fazer? Vamos instalar fio de pedreiro acima. E quando vamos colocar os tijolos, vamos seguir uma metodologia de 5, 6 etapas que permite realmente de seguir essa verticalidade. Isso vamos ver agora. Então, para fazer isso, vamos preparar massa. Vamos instalar o fio de pedreiro, que foi tirado por várias razões. E vamos começar a levantar. E lá vou explicar antes de fazer. Eu vou trabalhar com você. E depois normalmente em meio-dia a gente começa a está ok, está tem autonomia. Na segunda meio-dia a gente começa a ter pouco de experiência para acelerar a velocidade de construção. E depois, se você faz isso 4 ou 5 dias, depois, muito rápido. Então, vamos fazer a massa e depois vou explicar
a construção. Ok? Vamos. Lá tem problema, porque a areia vai faltar de coesão, de estrutura. Okay? Mas se você tem demais argila, não é problema. Para mim não é problema. Não vou adicionar areia para equilibrar. Porque é muito trabalho, você vai precisar de achar areia, comprar areia, vai contra a minha filosofia da bioconstrução. Prefiro trabalhar com uma terra com muito argila, porque você vai manejar esse excedente de argila no processo, como você vai construir. Vamos ver. O processo de fazer a massa é muito simples, é igual fazer a massa convencional. Bom, tem várias soluções para fazer a massa, ou pisar com os pés, ou utilizar isso. Para a massa do cimento, massa de coesão aqui, não me importa muito bem se não é super boa massa. Porque não dá realmente uma vantagem de ter uma massa super fina. Para fazer tijolos é diferente. Para fazer os tijolos, lá precisa de uma boa massa. Sem tudo bem misturado, sem parte seca ou qualquer coisa. Porque a coesão do tijolo vai ser super importante. Tem que ser um bom tijolo. Ali tem palha também no tijolo, né? Se eu coloquei, então, sobre a questão do tijolo, da construção do tijolo, vamos ver tudo isso no curso Tá. porque é importante de compreender a filosofia da bioconstrução, que é uma técnica local. Sim. Local porque simplesmente por a razão que se você pegar materiais que são 2.000 km de você, não é sustentável. Você vai precisar muita energia, gasolina para transporte, e você vai ter um sistema que não é muito sustentável, porque você vai extrair de um lugar, extrair, quando você pode extrair localmente, de maneira mais sutil, e aproveitar da extração para fazer uma arquitetura de paisagem, Opa! Está gravando? Aham. Bom, a técnica de adobe é uma técnica com a colher de pedreiro, não com as mãos. Se você realmente precisar de utilizar a mão por qualquer coisa, pode utilizar, mas não utilizar essa mão que pegar a colher. E se você começar a acumular terra aqui, você vai ter uma colher que você não controla. Vai ser assim, não. Esse cabo tem que ser super limpo. E tudo vai se fazer com a colher de pedreiro. Então, você viu, a gente colocou o fio de pedreiro. Nunca o tijolo deve tocar o fio. Se ficar que aqui tá bom, mas quando vamos levar aqui, colocar o tijolo aqui, você vê que está um pouco baixo e vai precisar de levar. A massa, então eu vou molhar um pouco. É bom de ter uma igualdade de umidade para não fazer um choque. Então, como vou colocar a massa? Não vou aplanar a massa, não vou começar a planear aqui. Porque esse processo de planear vai ser quando a gente vai colocar o tijolo. O fato que tem tijolos quebrados, normalmente não é um problema, porque vamos precisar de meio tijolo. E bom, depois então vou colocar assim. Então é super importante esse processo. E primeiro vou posicionar aproximativamente assim, utilizando o plano vertical. Ok? Mas só para colocar o tijolo. Depois vou baixar assim
vou colocar as mãos assim e vou fazer uma rotação assim. Não vou fazer assim, Aham. vou fazer assim, ok? Porque para abaixar o tijolo no mesmo nível que sou e na guia aqui. Linha de pedreiro? Hum? Na linha de pedreiro? Vou fazer assim. Isso. Ok. Então, porque se eu faço plano antes que eu faço isso, por ser que vai ser fino, vai ser mais baixo. Então tem que ser essa linguiça que a gente colocou para abaixar. E a etapa totalmente essencial para acabar o processo é de vir aqui, colocar meus olhos no plano do fio de pedreiro e venir posicionar o tijolo nesse plano. Isso é o mais fundamental. Se você não faz isso, você vai fazer uma parede Torta. torta que não tem estrutura, que vai precisar depois muito acabamento para regularizar as paredes. Aqui estou deixando um espaço de dedo aproximadamente. E vou encher. Aqui vou recuperar o dente aqui. Não vou fazer um rebocô com essa terra. Essa massa. O rebocô geralmente você utiliza outra mistura. Vamos ver isso depois. Uma coisa importante na manipulação da colher e da massa, que quando você tem buraco assim, você não vai na mesma direção que o buraco. Você cada vez tem que ser perpendicular. Então, buraco assim, você vai nessa direção. E mais você faz movimentos amplos, mais vai ser resultado bonitinho. A gente que faz isso, a única coisa que você vai fazer é buraco. Mas se você faz mexer grande movimento, você vai ter uma boa finição. A Nova Floresta organiza os cursos Bioconstrução, incluindo pau a pique, bambu a pique e hiper adobe. E por fim, o planejamento do habitat de permacultura. Para saber mais, entre em contato conosco.